aqui trocando uma ideia com vocês hoje sobre um assunto que eu fiquei pensando, trago, não trago, trago, não trago, trago, não trago, milhões de vezes, milhões de situações que aconteceram com essa pessoa e eu não trouxe no canal. Mas dessa vez não teve jeito, eu tive que ligar a câmera e falar, vou trocar ideia com a galera sobre Bia Miranda. Pega a visão. Queridos, eu vou colocar aqui um corte, na verdade, né, do stories dela. Eu acompanho a Bia já há algum tempo, pelas histórias dela. Eu como uma estudiosa, né, social, e falo muito sobre família, falo muito sobre ninho, né. Então assim, eu vejo a Bia com algumas questões que se assemelham muito com a minha pessoa, né. Relacionamentos, a mãe, várias questões que tem na vida da Bia, eu me espelho porque as situações são bem parecidas muitas vezes. Quando eu falo de narcisismo, quando eu falo de relacionamentos tóxicos e abusivos, né? Para quem me acompanha no canal, conhece a minha história e vai ver que a minha história é bem parecida com a história dela, né? Primeiro casamento, aí a história lá do marido com o filho. Gente, tem muito assunto para falar. Eu já quis trazer esse assunto no canal milhares de vezes, por causa desse espelho mesmo. Mas agora, recentemente, com esses trechos que eu vou colocar para vocês, foram coisas que me deixaram bem chateadas e assustadas. Então vamos lá, primeira parte aí. Nesse texto, a gente vê que é a tentativa de uma mulher tentando fazer com que o relacionamento dê certo. Queridos, a gente sabe que quando a gente tem um filho, quando a gente tenta constituir uma família, a coisa que a gente quer, a menor coisa que a gente quer é terminar a relação, óbvio. E é óbvio que a mulher, ela faz milhares de coisas para segurar essa relação. Por mais que a gente entenda, e às vezes a relação não tá legal, é meio falida, às vezes não tá com a expectativa que a gente queria, mas ainda a gente faz de tudo para manter. Se a gente for acompanhar os stories, e eu vou deixar aqui os stories pra gente ver a fala dela. Acabei de me bater. Acabou de me bater. Tá? Aqui. Como que eu tô? Me deu murro na cara. Tá? Tô chamando a polícia agora. Vai esperar mesmo. Bom, o que a gente pode observar é que óbvio que é um relacionamento tóxico e abusivo. Ela mesma já relatou que ela tem tendências a relacionamentos tóxicos e abusivos. E a gente sabe por quê, né? Para quem já estuda, ou para quem já acompanha o canal, a gente já falou tanto sobre ninho, sobre né, o ninho do lar, enfim. A gente consegue detectar quais são as válvulas, né? Os gatilhos que ela tem e o que leva a ter relações desse tipo. Mas eu dei graças a Deus que essa relação terminou e eu tô torcendo aqui para que ela realmente não volte com esse agressor. Queridos, eu quero salientar nesse vídeo a importância de todas as pessoas que acham que merecem apanhar, que saiam dessa posição agora, nesse exato momento. Ninguém merece apanhar. Ninguém. Nenhuma pessoa merece apanhar. Por mais bizarra coisa que tenha sido acontecida, ninguém merece apanhar. Merece. E essa palavra, eu apanhei sem merecer, quando a pessoa diz isso, você observa que a pessoa ela está acostumada com essa posição de tóxica, de abuso. Né? Ela acha que ela merece apanhar. Né? Outra coisa que me assustou é que a gente pode observar nos vídeos que essa situação já vinha acontecendo. Queridos, o cara bateu uma vez, levantou a voz, sai da relação na mesma hora. Não aceitem relacionamentos abusivos.
seja de um cara, seja de uma mina, entendeu? Levantou a voz, bateu, mano, faz boletim de ocorrência, denuncia e sai fora, foge dessa pessoa, o mais longe que você conseguir. Uma pessoa que bate é a mesma pessoa que vai matar. Uma pessoa agressiva é uma pessoa que vai matar. A relação entre agressividade e ele cometer um feminicídio ou ele cometer um homicídio é gigante. Não existe uma distância muito grande. Pessoas agressivas podem matar, sim. Eu não vou sair como mentirosa de novo. Eu não vou sair como que eu tô inventando essas coisas. Porque hoje foi assim, eu vi a morte. Porque eu quase morri sufocada mesmo. Enfim, já que ele tá querendo passar essa imagem que fui eu que bati nele primeiro, isso, aquilo, outro, sendo que eu só me defendi, eu vou postar alguns vídeos que eu tenho que eu gravava pra mandar pro Gabriel pra pedir ajuda pra alguém, pra mostrar o que ele tava fazendo comigo. Nunca espalhei esses vídeos porque eu só gravava mesmo pra proteção. Sabe aquela viagem que a gente fez lá pra Paraty? Que tava tudo bem, nossa, postando vários amores na internet. Ele quebrou a porta do cinema. Eu tive que pagar 3 mil reais quando eu saí de lá porque ele quebrou a porta. Bia, mas do nada, sim. A gente tava na piscina lá em cima. A gente tava meio brigado. Ele começou a beber, a beber, a beber. Começou a falar que tava com saudade da família dele e tal, chorando, normal. E aí, do nada, ele falou que não queria mais ver perto dele. Eu fui pro cinema, chorando. Me tranquei no cinema, que ele já tava começando a ficar agressivo. E foi aí que ele desceu, ele bateu na porta, ele tacou minhas roupas no chão, e eu não tinha feito nada, porque do mesmo jeito que eu estava no cinema, eu fiquei já com medo dele me bater. Só que, gente, hoje não deu. É a Ana Beatriz? Pode vir aqui, por favor. Se a pessoa é agressiva e você está numa relação agressiva, saia agora dessa relação. Saia agora. A pessoa não vai mudar. A pessoa não vai mudar nunca, nunca, é nunca. Pessoas agressivas não mudam, elas só continuam agressivas e vão piorando com o decorrer do tempo. Queridos, eu tô falando com experiência e propriedade. Eu já investi em pessoas, eu já investi em relacionamentos, eu já investi em situações e contextos diversos, tanto familiares quanto de relacionamentos. E as pessoas não mudam. Quem é agressivo vai continuar agressivo, quem é ignorante vai continuar ignorante. O que me assustou foi ela achar que aquilo é normal. E me assustou mais ainda que mais pessoas como ela também acham isso normal. Porque eu mesma já passei por situações em que eu achava isso era normal. Eu achava que eu também merecia apanhar. E aí, quando você sai dessa situação, quando você se vê longe de toda essa opressão tóxica, você entende que estava tudo errado. Que você sofreu, que você chorou, que você se desgastou, que você sonhou com situações e com pessoas erradas. Que essas pessoas jamais vão mudar e jamais vão querer a sua felicidade. Como o Gato Preto é o hater da Bia, milhares de pessoas hoje, nesse agora, ou que estão assistindo o vídeo, ou que você vai receber esse vídeo através aí porque você está numa situação parecida, entendeu? Tem o seu gato preto aí na sua vida, entendeu? Como o Gato Preto da Bia, disfarçado de bom, depois da agressão leva as flores para pedir desculpas. Queridos, as flores, o presentinho do agressor, é só para enfatizar que ele não está arrependido, ele está com remorso. Remorso porque ele foi desmascarado. Pode ser que as próximas flores que ele vai levar para você sejam no seu caixão. Então, não aceite presente de agressores. Não aceite presente nenhum de nenhum agressor. Não queira manter relação, não queira falar, não queira trocar ideia. Cancela no WhatsApp, cancela no Facebook, cancela no Instagram, bloqueia. Não fala com a família, não fala com os entes queridos, dá um jeito de você nem
fazer a troca para que ele veja essa criança, para que ele possa estar lá e te encontrar. Se você conseguir manter essa criança em outro estado aí, ó, sabe? Não é querer falar de alienação parental. Ah, alienação parental. Gente, alienação parental com agressor é ridículo. Que um juiz e uma juíza autoriza a visita de um agressor. Porque é óbvio que o agressor ele só quer visitar a criança para entrar em contato com a mãe, para continuar agredindo. Ou ele pode agredir a criança para afetar a mãe. Então pais agressores ou pessoas agressoras não tem que ver filho, não. Esses bandos de juiz comprado que autoriza, aí vai ver os filhos pegar final de semana, coitadinho do pai, agressor. Agressor não tem direito de ficar com o filho, entendeu? Ele tentou machucar a mãe da criança. A mãe da criança, entendeu? Queridos, até hoje, eu e milhares de mulheres sofrem com esse mesmo problema. Ai, é bizarro. Ai, a Miranda é bizarro. Ai, que horror, a Miranda. Queridos, vamos parar de hipocrisia e palhaçada? Ah, pelo amor de Deus. Gente, pelo amor de Deus. A situação que acontece com ela acontece com milhares de mulheres todos os dias em várias casas do planeta. Entendeu? Ai, por que isso? Por que aquilo? Por que... Meu, todos nós, mulheres, de alguma forma, precisamos de um aconselhamento psicológico. Porque nós sofremos abusos. E esses abusos transformam a nossa vida, nos trazem dores e fazem com que a gente mantenha relações que continuem sendo agressivas. As próprias mulheres são agressivas. Nós vemos um ciclo de mulheres narcisistas que massacram as próprias mulheres dos seus próprios ventres. Saiu e gerou e ela já está agredindo a próxima. Porque ela não tem empatia, porque ela não consegue se olhar como um ventre que beija outro ventre, sabe? E vamos se apoiar para poder sair dessas relações. Não, é mais fácil julgar, é mais fácil colocar a pessoa num patamar lá e jogar pedra na pessoa. Eu ouvi muito vídeo de pessoas desmerecendo, falando coisas horrorosas da Bia, né? Ai, porque a Bia... Mano, sério, não é que eu desejo mal, mas eu gostaria que essa pessoa, um dia, depois de passar por exatamente o mesmo tipo de opressão que a Bia passou, reavaliar a sua fala. Aliás, eu já vi muitas influencers aí cuspindo e vomitando quando alguma mulher passa por agressão, né? Que nem teve a Ana Hickman aí, meio tirando baratinho, né? Teve a outra lá, a Cíntia, que apanhou do marido. Ah, a mulher é direitista, mereceu apanhar. Galera, pelo amor de Deus, mereceu, né? Então assim, a gente vai entrar de novo no começo do vídeo com essa cara história do merece. Merece o quê, galera? Ninguém merece. Nenhuma mulher, nenhuma criança merece apanhar, né? Eu tenho um vídeo no canal falando sobre violência e agressão. Nesse vídeo eu comento que pessoas agressivas, elas, de acordo com uma pesquisa realizada, foi comprovado que elas têm uma menor massa cinza do cérebro. Isso significa que ela processa menos as emoções, o que faz com que ela exploda e ela vai agir. Uma pessoa agressiva, ela vai ser sempre agressiva. Meu pai era agressivo, ele espancava eu espancava meu irmão, espancava minha mãe, espancava o planeta. Entendeu? E nós só paramos de viver tudo aquilo quando ele saiu das nossas vidas. E nós começamos a ter paz. Só que isso traz sequelas graves para a vida de todo ser humano. Apanhar traz sequelas. Agressão traz sequelas. Uma pessoa narcisista sobre a outra vai trazer sequelas. Uma pessoa que fica falando na cabeça da outra e menosprezando e atacando com palavras que possam diminuir o outro, isso traz sequelas. Então existem várias falhas graves aí que vão destruindo o ser humano.
Queridos, eu já passei por relacionamentos abusivos e eu sei muito bem o que é isso, né? Das minhas lembranças dessa situação não vai longe, a pessoa jogou inclusive dentro de um saco de lixo as minhas roupas, né? Mais que uma vez aconteceu na minha vida. E aí você respira, por quê? Porque igual ela perdoou ele, eu também perdoei a pessoa que eu tava. Porque não, a pessoa tava nervosa. Eu tava achando que aquilo era normal. Galera, o cara atacou suas coisas, jogou suas coisas, ele não gosta de você, ele é seu hater, mano. Isso é inaceitável. O cara jogou suas coisas, sai fora dessa relação. Tacou coisa no chão, quebrou coisa, sai fora dessa relação. Isso é abuso. Jogar as coisas é abuso. Gritar é abuso. Chegar pra cima falando com a mão assim, ó, é abuso. Fazer assim, ó, é abuso. Tem vários tipos de abuso. E isso, vários meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos, vai transformando a pessoa que tá recebendo num doente. Ele vai ficando doente. Uma vítima. Então eu tô trazendo esse vídeo aqui pra falar pra vocês, parem de atacar, porque ela é uma vítima. E nós devemos acolher, nós devemos ajudar, nós devemos encorajar. Ah, ela vai voltar. Mano, quantas de nós não tentou voltar com seus ex depois de várias outras histórias ruins? Quantas de nós nesse momento não tá aí assistindo o vídeo e, pô, vou perdoar o cara? Entendeu? Só que isso pode levar à morte de alguém. Incentivar a ficar numa relação abusiva é você dar para essa pessoa atestado de morte antecipado. Eu escrevi uma mensagenzinha para ela, falando para ela sair dessa relação, para ela procurar ajuda de um psicólogo, de um terapeuta, que ele possa fortalecer nela o amor, para que ele possa ajudar ela a identificar as feridas do passado e ajudar ela a curar as feridas, de forma que ela transforme a vida dela. Eu torço muito pela vida dela. Gostaria muito mesmo de ver ela muito legal, assim, livre de relações tóxicas. Gente, esse não é o meu local de fala, até porque eu não sou mãe, né? Mas eu sou filho e eu posso ver e tirar pelo que eu vejo da minha mãe, tá? O tempo inteiro eu recebo mensagens desse tipo, sobre pessoas falando sobre a Bia como mãe, não sei o quê. Eu acho que quem tem que dar essa resposta para as pessoas é ela, não eu, né? Mas como vocês estão mandando no meu perfil o tempo inteiro, eu vou falar o que eu penso como quem vê e como quem convive. Eu vou tentar resumir pelo lado de vocês e pelo lado de quem convive com a Bia, tá? Só pra concluir uma coisa que eu sempre quis falar pra vocês. É muito fácil você ser um bom pai e uma boa mãe quando você exibe demais. Várias vezes eu estive na casa da Bia e a Bia estava 100% com os filhos dela, coisas que eu vi a Bia fazendo pelos filhos dela que ninguém na internet nunca viu, só que ela não quis postar, ela não postou. Ela nem gosta de ficar exibindo os filhos dela por conta de energia. Ela mesma fala isso pra mim, amiga, eu não gosto, porque ela acredita muito nessa coisa de energia das pessoas. Ela não gosta de mostrar. Só que, se ela não mostra, ela vira uma péssima mãe pras pessoas, porque não mostra a filha, não tá com a filha, não tá com a filha, não tá com o filho, não sei o quê. Então, o que eu tenho pra dizer pra vocês sobre isso é, a internet não é tudo. Longe desse celular aqui, existe uma vida real, e que muitas das vezes ela não é mostrada. E não é porque a pessoa é influência e criadora de conteúdo que ela precisa mostrar ela fazendo xixi, fazendo cocô, comendo, bebendo, fazendo tudo o tempo inteiro. Então, de verdade, eu tiro isso como análise do que eu vejo. Muitas das vezes a minha mãe chega pra mim e fala, a minha mãe, ela sofreu todos os tipos de abuso dentro de um relacionamento. Inclusive, enfim, eu não quero entrar nesse assunto, mas ela sofreu. Sofreu pra ser mãe, sofreu pra ser uma boa esposa, e eu como filho eu posso tirar isso. Eu não quero ficar dando pauta sobre o que aconteceu na minha vida, no meu passado com os meus pais, mas eles são separados, né? E eu acho que é uma boa pauta pra eu falar com vocês sem dar muita entrada no assunto. A minha mãe, ela muitas das vezes ela chega pra mim, algumas vezes ela chegou pra mim e falou, muitas das vezes algumas pessoas, né, algumas mães, algumas mulheres como a Bia são
taxadas como péssimas mães, ruins, porque existe um machismo muito grande em cima das mulheres. Ser mãe, ser mulher no Brasil é punk pra cacete, entendeu? Ser mãe no Brasil, ser mulher no Brasil é punk. Isso não é meu local de fala, mais uma vez, mas é algo que é óbvio, então precisa ser dito. E a mulher, ela desde que ela é criança, o que as meninas ganham, né? Quando elas ainda são crianças, elas ganham um bebê para elas cuidarem. Então, a mulher, ela é obrigada desde cedo a ser instruída para casar, para ter filhos, para viver aquela coisa da imagem perfeita que muitas pessoas pregam na internet para vender o que elas querem vender a imagem de família perfeita, vender a imagem de mãe perfeita. Só que na internet é muito fácil você ser perfeito. Na internet é muito fácil você ser uma mãe incrível, porque existe assessoria por trás. A Bia não escolheu ter grandes assessores para ficar moldando a imagem dela, uma imagem perfeita. Ela quer ser uma pessoa real. Então eu acho que vocês precisam entender que existem pessoas reais na internet. Então quando vocês verem algumas coisas na internet, tomem mais cuidado em achar que tudo que vocês veem na internet é aquilo ali. Porque por trás do celular existe uma vida que não é mostrada para vocês. E não é porque a Bia não posta o tempo inteiro com os filhos dela que ela é uma péssima mãe, tá? E, enfim, esse é o meu lugar de telespectador falando, e de quem convive também. É isso, só pra vocês evitarem um pouco mais dos julgamentos e vocês lembrarem também que tudo é reflexo do que a gente vive, né? Não tem como a gente falar sobre amor o tempo inteiro se a nossa vida ainda tá sendo uma cura, né? Porque a Bia, ela vive uma eterna cura. Eu consigo de longe analisar isso. Uma menina de 21 anos, que querendo ou não, ela ainda é uma menina, só que vocês querem obrigar que ela seja a pessoa mais pronta do mundo, mais qualificada pra tudo no mundo, só porque ela é exposta. Só pra finalizar, porque a minha própria mãe chega e fala sobre isso pra mim. Filho, hoje eu me arrependo de não ter feito certas coisas enquanto eu era casada com seu pai. Minha mãe chega pra mim e fala isso. Eu me arrependo de não ter feito alguns passeios, eu me arrependo de não ter feito coisas que eu queria fazer, simplesmente pelo fato de que ela estava enclausurada dentro de um falso moralismo, do casamento perfeito, da mulher perfeita, enquanto o marido faz tudo de ruim, né? O marido trai, o marido bate, o marido agride, o marido trata mal os filhos, tá? Eu tô supondo, tá? Eu não tô falando que é o caso da Bia, eu tô supondo, falando por alto. Mas a mulher não. A mulher, ela tem que ser perfeita o tempo inteiro. A mulher sempre tem que edificar, né? É bíblico, né? Mas edificar é muito diferente. Para a mulher ser submissa ao homem, o homem tem que ser submisso a muitas outras coisas, né? Como a Deus, como praticar bons costumes. Não tem como a mulher ser submissa se o marido é um cão. Então, muitas das vezes você que é mãe, você se pega aí olhando na internet outras mães, né? Curtindo. A gente pode usar até o exemplo da Virgínia. A Virgínia, ela é uma das mulheres mais famosas do Brasil. Ela tem 3 filhos. E será que a Virgínia também não é julgada? Eu paro e penso sobre isso, porque a Virgínia também tem uma agenda cheia, uma agenda lotada, né? Só que a Virgínia, e ela sai, deixa os filhos dela com babá, vocês sabem disso. Só que a Virgínia, ela não sai cancelada por isso, porque ela mostra o tempo inteiro os filhos dela. Ela tira foto com os filhos, ela posta, porque o conteúdo dela é esse. O conteúdo dela é 100% maternidade. Ela vende isso, ela ganha com isso. Mas vocês precisam entender que tem mulheres na internet que são influenciadoras, que têm filhos, que escolheram não ter esse conteúdo, que escolheram não apresentar conteúdo sobre maternidade, porque maternidade é algo muito sério. E muitas das vezes essa pessoa ainda tá numa escola, aprendendo, entendeu? E aprender sendo julgado é muito... Lembrando também que aquele primeiro marido dela lá é tóxico também tanto quanto. Fica pagando ali de bonzinho, pau, mas, mano, ele faz várias relações tóxicas com ela e abusivas e machistas. Várias, né? Principalmente com relação à criança. Esse negócio de ficar postando a criança a todo momento é uma forma de opressão contra a menina. Porque ela já sofre um hate de não ser uma boa mãe, né? E ele ficar postando aquilo só reforça o fato dela não estar com a criança. O que enfatiza muito a relação de abandono. O que vai descaracterizar muito a criança no futuro se a criança começar a ver esse tipo de coisa. E aí ela pode ser influenciada pelo que ela está vendo.
Então, às vezes existem atitudes que a gente fala, ai, que bonitinho ele cuidando da criança. Mano, às vezes tem muito mais ali de opressão do que a gente possa imaginar, né? Às vezes o cara que tá cuidando demais, às vezes ele também é um hate, entendeu? A gente observa que as pessoas que se aproximam dela, elas querem prejudicar ela de alguma maneira, para colocar ela num estágio assim, tipo, ah, essa pessoa é ruim. Então elas querem colocar ela como ruim e eles como bons, né? Então a gente vê que essa situação, eu torço muito para que ela saia dessas relações, né, tóxicas, e que ela acorde para observar que isso é tóxico, né? E para ela também poder se empoderar na forma de feminina, de mulher, né? E cortar, paralisar esses ciclos aí na Maíша, que ela e a Maíша possam ter uma relação de mãe e filhas diferentes da que ela teve com a mãe, né? E que ela possa orientar a filha, né, através da sua própria vida aí, sobre a empatia de úteros, né? Sobre o amor uterino entre as mulheres, sobre os acolhimentos. Queridos, esse é um vídeo de trocando ideia, é um vídeo de revolta também contra as coisas da internet, que machucam muito. Eu fico muito chateada de ver pessoas falando mal dela e agredindo ela com palavras absurdas e colocando-se no lugar de santos e isso acontece com ela, né? E que a gente sabe que não é a verdade e que muitas passarão ou já passaram e estão lá colocando suas linguinhas para atacar a outra. Então, assim, a gente vê que esse negócio de feminismo, blá, 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 é muito da boca pra fora, porque não tem uma união, assim, sabe? Não tem uma união. E eu queria colocar aqui também com relação à maternidade, né? Os ataques que ela sofre, os hates que ela sofre. Se ela fosse um homem, ela sofreria esses mesmos hates? Hein? Óbvio que não, né? Então, se ela fosse homem, ela sofreria os mesmos hates com relação aos relacionamentos dela? Óbvio que não também, né? E é um caso estrutural de machismo, é um caso estrutural de machismo tanto dos homens quanto de mulheres que são machistas também, na hora de julgar, na hora de apontar. E é um grave problema, é um micro problema social que se torna um grave problema social. Porque a Bia representa várias outras mulheres. Representa a mim, representa você, representa um monte, eu ia falar uma caralhada, né? Uma bucetada de mulheres. Representa, sim, porque a nossa sociedade é exatamente igual ao gato preto. Nós temos milhares de homens iguais. Milhares de abusos diários acontecem, né? E igual a Bia, tem milhares de outras nós. Fica aqui uma reflexão, trocando ideia do canal, né? E que a gente possa nos ajudar, em vez de nos atacar, para colocar um fim de verdade nesse tipo de relação. Beijo no coração pra vocês. Até o próximo vídeo trocando ideia do canal.